Olá, conselho do perito. Douglas, qual que é a diferença entre o atestado, o relatório, o parecer e o laudo? Bem boa essa pergunta. Cara, pro forense, saber a diferença disso é muito importante. Fisioterapia forense não é uma aventura, né? Não é uma área que você se aventura nessa área. É uma área que você tem que saber o que está fazendo para não pisar na bola, tá? E a nômina do documento é muito importante para você não construir documentos natimortos, né? O documento no título já está errado. Então vamos lá. A gente separa isso primeiro, tá? A resolução COFITO 464, que substituiu a resolução COFITO 381, traz os documentos que o fisioterapeuta emite. Na minha humilde opinião, a 381 até era melhor que a 464. Humilde opinião, tá? Mas ninguém tá aí pra minha opinião, mas enfim, tá? Gosto mais da 381, mas tudo bem. Lá na 464, ela fala do atestado, relatório e o parecer. Vou começar falando do atestado. O atestado, gente, é um documento que ele deve ser emitido preferencialmente pelo fisioterapeuta que avaliou o paciente, prescreveu o tratamento e executou. Este profissional, ele tem autoridade, propriedade para emitir um atestado. Então, basicamente é isso. E o atestado, ele vai apresentar as condições físico-funcionais daquele paciente, preferencialmente codificado, quantificado e qualificado pela CIF, assim como codificado pela CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos. Então veja, se você não avaliou esse paciente, prescreveu e atendeu esse paciente, você não deve emitir um atestado. Você deve emitir outro documento. Preferencialmente ele será um parecer, tá? Depois nós vamos para o relatório. O relatório, ele é uma descrição de acontecimentos. Ele é mais utilizado em momentos assim. O paciente vai ter alta da UTI para o quarto. O que a gente faz? A gente faz um relatório do que aconteceu, como ele chegou, o que aconteceu e como ele foi parar no quarto, né? O que da UTI para o quarto. Para quê? Para que a equipe que vai atender o paciente no quarto saiba tudo o que aconteceu com ele. Outro exemplo de relatório. Você faz uma teleconsulta com o paciente para verificar a viabilidade de documentos forenses e tudo mais. Você não avaliou ele, não fez uma anamnese, nada, vocês só conversaram. E você, porventura, vai dizer, olha, eu vou emitir um relatório aqui, o senhor pega e leva para o seu advogado sobre as suas condições documentais e sobre o que o senhor me falou. Então ele é mais um relato mesmo. Olha, conversei e tal. E aí vem o parecer. O parecer, ele é uma resposta a um pedido. Ele tem que ser conclusivo, né? Ele tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, o paciente pediu para você assim, eu preciso um laudo, eles falam, né? Depois nós vamos entender a diferença. Eu preciso um laudo para o INSS. Quando ele te pede isso, é porque ele quer que você, de maneira conclusiva, diga como que ele está fisicamente. E aí o parecer ele tem que ter um objetivo, um desenvolvimento, uma análise técnica, uma discussão, uma conclusão e uma referência bibliográfica. Então um documento bem mais completo, bem mais robusto, bem mais elaborado. E a mínima diferença entre o parecer e o laudo, só tem uma diferença entre os dois documentos. É que duas diferenças. A primeira é que, pelo nosso ordenamento jurídico, o laudo ele só pode ser emitido, tecnicamente falando e legalmente falando,
pelo perito do juízo. Então, quando eu estou no papel de assistente técnico e jurisconsultor, eu não faço um laudo fisioterapêutico, eu faço um parecer. Porque laudo só pode ser emitido pelo perito do juízo. E o laudo ele vai ter a mesma estrutura do parecer. Uma capa, um objetivo, um objeto de estudo, um desenvolvimento, uma análise técnica e científica, uma discussão, uma conclusão e tudo mais. Só que o laudo, obrigatoriamente, ele precisa ter resposta aos quesitos. Ou seja, respostas às perguntas das partes e do juiz. Então, de modo estruturado, eles são iguais. Eles têm a mesma estrutura. Porém, o laudo ele só pode ser emitido pelo perito do juízo e tem que ter resposta aos quesitos. Já me aconteceu de eu estar perito, pegar um documento do colega que acha que fisioterapia forense é bico, né? Ou que faz cursos genéricos por aí, que não ensinam os detalhes. E aí ele colocou lá assim, no título do documento, laudo do assistente técnico. Cara, o documento tá natimorto. Porque o assistente técnico não emite laudo. Ele emite parecer, tá escrito no CPC. E é o documento natimorto. Perdeu a autoridade, porque o juiz vai olhar e diz, caramba, tá errado no título. O que vai ter aqui dentro, né? Então, cara, nunca mais erre nisso, tá? Vamos lá. Atestado. Atestado. Emitido pelo profissional que avaliou, prescreveu e atendeu o paciente. Relatório. Algo simples, objetivo, um relato. Não é conclusivo. Parecer e laudo. Mesma estrutura. Objetivo, desenvolvimento, análise técnica, discussão, conclusão, bibliografia. Os dois são iguais. Diferença entre laudo e parecer. Parecer emitido por jurisconsultor e assistente técnico. Laudo emitido pelo perito do juízo. Parecer não precisa ter resposta a quesitos. Laudo precisa ter resposta aos quesitos. Quer aprender mais ainda? Quer ser um fisioterapeuta forense da elite? Top das galáxias? Um supremo? Vem pro lado de cá. Eu te transformo em fisio forense em 8 semanas. Valeu? Fui!